E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que estão, meus amados? Tranquilo com vocês? No vídeo de hoje eu quero comentar vocês. Meu score tá alto, minha renda tá ok e crédito negado. Qual é o motivo real, Vinícius? Então, eu quero quebrar essa ilusão do score, tá? E vou reposicionar novamente vocês a realmente o que a Nubank entende. Meu Deus, Vinícius, eu gostaria de entender mais porque o meu no score é alto e eu não tenho crédito. Então eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, que serve para outros bancos também, o que é que realmente vale a pena. Eu vou te mostrar o que. Tu tem score alto? Deixa eu colocar a telinha do meu celular aqui. Telinha aí. Tem score alto? Tem renda, paga tudo em dia, mesmo assim, crédito negado. Eu vou te mostrar também o teu motivo real, que o banco não vai falar, mas que ele analisa. Então vem comigo, olha só, vou abrir aqui o meu no score, tá? Aqui. Uau! Uau, 960, meu Deus, Vinícius, tu estourou a tampa, tu consegue o limite que tu quiser, meu Deus! Uau! Não, nada, meu limite não aumenta há um ano. Um ano. Não abre. Então assim, ó, não tem nada a ver com o teu score. Nada. O Nubank não quer saber disso. O score, tipo, pra nós aqui, e o que eu vejo na internet é que parece que é uma espécie de nota moral. Ah, eu tô com 1000, quer dizer que o banco vai me dar um monte de dinheiro, a pessoa acha que é boa pagadora e que o banco toma a decisão final através do meu no score. Por que eu te digo isso? Porque tem pessoas comentando. Teve um inscrito que comentou aqui: Vinícius, eu tô com meu score, eu não consigo aumentar. Cara, mas não é a questão do no score, não é sobre isso que vai aumentar o teu limite do cartão, cara. O score, esse aqui do Nubank, vai servir para duas coisas. Primeiro, vai eliminar o risco existente contigo. Segundo, vai automatizar negativas rápidas. Como assim? O banco. Porque se eu tenho score alto, o banco entende o quê? Cara, eu não tenho tanto risco com ele ainda. E de repente ele não fique negativado tão rápido. Mas ele não vai servir para aumentar o meu limite. Ele não vai servir para decidir empréstimo grande. E não é a confiança no cliente. É um termômetro. Só isso. Depois tu passa desse filtro, eles começam a analisar outras informações que praticamente que tem mais importância que o teu score. Então por que a gente tem isso aqui, Vinícius? Termômetro. Pensa nessa palavra. É um termômetro. O termômetro, ele identifica o quê? Se tu tá com febre. E a febre significa que teu corpo tem algum problema. E esse problema vai ser resolvido com o termômetro? Não! O termômetro só vai identificar, não curar. E é praticamente isso que o score serve. Ele é só o teu termômetro para ver se tá com febre ou não. Nesse caso eu não tô com febre. Então significa que eu estou bem. Ah, beleza, Vinícius, tá? Eu estou bem? Sim. E como é que faz? Tá, mas se eu tô bem de saúde e não tá batendo febre, eu posso estar com problema de diabetes, colesterol, que não vai aparecer no termômetro. Então é isso que tu tem que entender. Olha só, vamos lá. Vamos trocar a polêmica do termômetro. Deu um score alto, mas o Nubank não identifica a tua renda. Não vai receber aumento. O Nubank, ele tem que entender de onde vem tua renda, ele tem que saber onde tua renda. Vá, Vinícius, mas ali diz renda alta. A renda alta que tu acha que tu tem, mas qual é que o Nubank acha? Tu já notou que na plataforma não mostra a renda? Dentro da plataforma não mostra renda nenhuma. Onde é que tu vê a tua renda? Ai, Vinícius, aqui ó, no campinho, eu vou te mostrar. Tu clica aqui na engrenagemzinha, aí tu vai em configurar conta. Aqui ó, tu vai em configurar conta, tem a tua renda ali. Da onde? Aqui eu coloquei, né? Editar os dados do perfil aqui. A renda que eu coloquei. Eu boto 30, 50 mil e ele só bota ok. Ele nem sabe se essa minha renda é real ou não. Como é que ele vai identificar? E aqui é o pulo do gato. Como o banco vai identificar? Isso aqui é banco digital, algoritmo. Como é que ele vai saber? Movimentação de contas, portabilidade de salário. Por que o banco se molha por portabilidade de salário? Porque é o único jeito que ele tem para comprovar a tua renda. Ah, no bem que a gente não consegue anexar o imposto de renda aqui, a gente não consegue fazer nada. Ó, tu bota em continuar, ele diz, ok, ó, anexar. Eu já anexei 1 milhão de vezes o meu imposto de renda e não acontece nada. Porque eu não sei se é o que eles querem. Então, o fato é, o teu score tá alto, não significa nada. Outra coisa, o que o banco realmente vai analisar aqui, primeiro momento, o limite total concedido.
Vai lá no teu SR, que eu já te mostrei 1 milhão de vezes e já te expliquei, é por isso que o Nubank não aumenta o limite. Olha lá, olhou, quantos cartões de crédito tu tem? Ai, Vinícius, eu tenho 10 cartões de 500 pila, 5 mil. Quanto tem no Nubank? 2. Qual é a tua renda na real? Ai, 4.800. Tu acha que o Nubank vai te dar limite? Não. Olhando lá, tu verifica como é que tá a situação aqui. Cara, é análise pura. O Registrato, quanto mais limite tem concedido lá, mais eles sabem. Outra coisa, relação do teu uso com o teu limite. Quem usa pouco demais é visto como cliente improdutivo. E quem usa demais é muito risco. Tu viu que loucura? Tá, e aí, Vinícius? Uso médio, cara. Os bancos querem uso médio. O que é uso médio? Usa 40 a 50% do teu limite. Se o meu limite é 3.600, 1.800. 1.900, 2.000, em meses diferentes. Pagamento consistente. Ai, olha só, Vinícius, eu estou fazendo uma coisa agora linda na minha fatura. A minha fatura fecha dia 16. E eu pago 12. Sem fechar. Aí quando ela fecha zerada. E mostra pro Nubank que eu sou um cara pagador antecipado. Não, só mostra pro Nubank que tu recebe antes do dia 16. Só. Isso é pior pra ti. Porque lá no teu score, lá não é score, né? No teu SR, vai aparecer a fatura do cartão zerada. E como é que os bancos vão saber? Então deixa fechar um valor ali. Tu quer antecipar a fatura? Antecipa, mas se é para usar mais. Se não, não antecipa. Isso vai atrapalhar e não vai te ajudar. Zerar a fatura só te prejudica. Outra coisa. Renda não é só quanto tu ganha. É quanto o banco enxerga. É esse o ponto. Ah, eu movimento 15 mil no Nubank. Aí tu olha a tua movimentação tu manda um Pix para ti mesmo de outra conta do banco para Nubank. E aí tu paga as tuas contas aqui. Uau. Meu Deus, isso não funciona. Ou vende CPF diferente, ou ativa o buscador de boleto aqui, ó, e paga os boletos por aqui, porque isso aqui sim é comprovação de renda. Star Plus, o Vinícius paga o consórcio dele, o Vinícius paga a GCom, o Vinícius paga o Unimed, o Vinícius paga a habitação, tudo aqui. Vem no meu CPF. Se tá no meu CPF é porque eu tenho capacidade de pagamento, se eu tô pagando é porque comprova a renda. Isso aqui sim é uma movimentação de conta. Entendeu? Então, a renda informal, renda não comprovada e renda que não entra em banco, você é difícil de pedir crédito. Então, se o dinheiro não passa pelo banco, o sistema não vai ler. Os dados invisíveis que a Nubank vai reprovar, tá, gente? A capacidade de endividamento futuro, isso é o ponto mais relevante aqui, é o ponto mais forte que a Nubank vai analisar. O banco ele não vai olhar o que tu deve, e sim o que tu pode dever futuramente, se tu quisesse. Lembra que eu mostrei, vou dar o all-in na minha conta, eu consegui fazer 130 mil reais de saques, se eu quisesse na hora. Isso é endividamento, por isso que eu não aumento o meu limite, eu sei que é isso. Só que lógico, eu tenho que criar conteúdo, eu tenho que arrumar relevância para vocês. Mas se eu tenho hoje uma potencialidade de sacar 150 mil, como, Vinícius? Eu tinha 50 mil no Nubank de empréstimo, tinha mais 30 mil na PJ, peguei e limpei todos os limites do meu cartão de crédito sacando, quanto teria? 120 mil. Por isso que a Nubank não me libera mais crédito. Por mais que a minha renda seja comprovada legalmente para eles, eles não conseguem entender. Se eu sacar tudo, eu vou dar o all-in, vou quebrar eles. Então, isso é ruim. Então, se tu tem vários cartões, tu tens 3 cartões de 2 mil reais, tu tens 6 mil no mercado já. Vê como é que é a tua renda, tá? Então, assim, ó. E por que então, Vinícius, a Nubank me aprova, não me aprova e o outro banco, o Itaú, aprova? Cara, cada banco ele vai ter uma tolerância de risco, tá? A Nubank ela tem uma tolerância. O Banco Inter outra tolerância, o Itaú tem outra tolerância. De repente, tu entrou numa época que o Itaú tá querendo abrir contas a louco para bater meta, ou tu entrou numa época que o PicPay tem uma oferta de dinheiro para distribuir. Dinheiro parado em banco é prejuízo, eles têm que distribuir. Então isso vai depender do momento, do banco, da tolerância de risco que ele vai correr. Os digitais, tá? A tolerância sempre é designada a dados e estatísticas dentro do próprio algoritmo. Os tradicionais é relacionamento histórico interno dentro do próprio banco. E as cooperativas, vínculo total, cara. Cooperativa de crédito tem que ter vínculo. Então tu pode ter um excelente banco e um péssimo para outro, dependendo do teu perfil que tu tá no momento. Pô, eu tô totalmente digital, tô recebendo digitalmente, o digital é melhor para ti. Ah, não, eu quero um vínculo a longo prazo. O tradicional sempre a longo prazo é melhor, mas um vínculo também a longo prazo vai entrar nas cooperativas de crédito. O que fazer de verdade, então,
para melhorar isso aqui. Não é truque, é só estratégia, tá? Não é aperte 4 botões e saia com limite de crédito. Não. Concentra suas movimentações no Nubank, coloca o teu CPF como chave Pix para mostrar que é conta principal, cadastra a fatura automática em débito automático, manter padrão previsível de pagamento, mantém saldo parado em conta, não usa crédito com intenção, não com medo, e crédito não premia o certinho. O crédito ele é premiado através da previsibilidade, tá bom? Então, o score alto não vai te ajudar. Isso tudo que eu te falei vai te ajudar. Eu espero que vocês tenham entendido. Se gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu!